Olá pessoal, bem-vindos a mais um curso de materiais básicos de construção civil e hoje nós vamos prosseguir na aula do capítulo 3.1, Introdução aos agregados. Nessa aula nós vamos falar sobre pedras e areias, tá? Então, começando pela definição do agregado, né? Segundo Bauer, o agregado é um material particulado, ou seja, fragmentado, incisivo, de atividade química quase nula, constituído de partículas cobrindo extensa amplitude de tamanhos. É importante a gente notar uma coisa, que a maioria dos agregados eles se encontram disponíveis na natureza, como é o caso das areias, né? Seixos e pedras britadas. Alguns vão passar por processo de beneficiamento, como é o caso das britas, né? Cuja rocha é extraída de uma jazida e precisa passar por diversos processos de beneficiamento, no caso britagem, para chegar aos tamanhos desejados para um uso adequado, né? Existem ainda alguns subprodutos de atividades industriais que são usados como agregados, como é o caso da escória de alto forno, que é um resíduo resultante da fabricação do ferro gusa e alguns materiais reciclados. Contudo, o uso da escória de alto forno ela se restringe a aplicações onde o critério de resistência é menos significativo, ou seja, quando não é estrutural. Tá? Então, qual a classificação do agregado? Eles podem ser naturais, né, como a areia e o cascalho, e industrializados, que tem que passar por um processo de britagem. Matéria-prima da britagem pode ser a rocha, escória de alto forno e argila. Tá? Então aqui nós temos uma tabela do peso específico aparente, lembrando que peso específico aparente é a relação da massa sobre o volume total, sendo que o volume total é a soma do volume seco mais o volume de vazios, né? Ou seja, o volume de ar e água. Então aqui como exemplo, ó, nós temos os materiais leves, os médios e os pesados. Vamos tomar como referência a água, né, que tem 1 kg por litro. Então, por exemplo, a escória granulada ela tem o mesmo peso específico da água, né? Já o calcário, o arenito, o cascalho, eles têm o cascalho, né, como areia, eles têm um peso específico maior. Já, por exemplo, a barita ou a magnetita tem 3,3 quilos por litro, ou seja, 3 vezes mais que a água. E nós temos também a argila expandida, né? Ela é bem leve, ela tem 0,8. Quanto à origem, né? A gente já viu isso anteriormente, né? Na aula 2, capítulo 2, que as rochas podem ser de origem magmáticas, ígneas, né? Como o basalto ou o granito. Podem ser sedimentares, como o arenito e o calcário. Ou metamórficas, como a ardósia, o mármore e o gneiss. Tá? Aqui eu tenho um quadro referente aos tipos de rocha. Essas rochas mostram o aspecto, ou seja, a textura. Temos também o peso específico, né, que é o quilo por metro cúbico. Temos também a absorção de água, ou seja, a porosidade. E a resistência à compressão. E também a resistência ao intemperismo. Então, por exemplo, o granito ele tem uma boa resistência ao intemperismo. Já o diorito uma resistência regular. E o quartzito tem uma ótima resistência ao intemperismo. Quanto à absorção de água, o arenito é muito variável, o quartzito menor que 1% e o diorito menor que 0,5%. O peso específico vai variar entre 2.500 kg por metro cúbico até 3.000, né? Resistência à compressão. Então, nesse caso aqui, ó, os materiais mais resistentes à compressão nós temos o diabásio e o basalto, cerca de 2 kg por centímetro quadrado. Já o menos resistente é o arenito, somente 1.000 kg por centímetro quadrado. Tá? Então vamos começar pelo agregado graúdo. Né? O que é um agregado graúdo? O agregado graúdo é um agregado da britagem, né? Diminuição, fragmentação do tamanho de uma rocha maior, dando diferentes tamanhos fragmentados, usados em aplicações diversas. Né? Em relação ao tamanho, um agregado graúdo é um material cujo grão passa pela peneira de malha nominal de 75 milímetros, só que ele fica retido na peneira de 4,75 milímetros.
Um dos maiores exemplos de agregado graúdo nós temos o cascalho e as pedras britadas, tá? Então, tipos de graúdos, né? Nós vamos ter a pedra tipo 0 ou pedrisco, certo? Vamos ter também tipo 1. À medida que vai aumentando o número, vai aumentando o tamanho da pedra. Vamos ter a tipo 2, a tipo 3, a tipo 4, o pó de pedra, o rachão, areia de brita, o tipo 4 e o filler. A brita ela é um agregado obtido a partir de rochas compactas que ocorreram em jazidas pelo processo industrial de fragmentação de rocha maciça. O rachão, que é esse aqui, que é uma pedra maior, ele é um agregado constituído de material que passa no britador primário, na peneira, né? E é retido na peneira de 76 milímetros, mais ou menos 8 centímetros. É a fração acima de 76 milímetros, né? 7,6 centímetros, que a gente chama de bica corrida, né? A bica corrida é a pedra que sai do britador e ela tem formatos muito irregulares, né? O rachão ele é também conhecido como pedra de mão e geralmente ele vai ter uma dimensão entre 76 milímetros e 250 milímetros, ou seja, de 7 centímetros a 25 centímetros. A bica corrida é o material britado no estado que se encontra quando ele sai do britador, né, do fragmentador. A gente chama de primária quando ela deixa o britador primário, que vai ter uma graduação de 0 a 300 milímetros, 30 centímetros, e secundária quando ela deixa o britador secundário. Aí a graduação vai variar entre 0 e 76 milímetros, né? Na verdade, bica corrida e rachão são praticamente a mesma coisa, né? Nós vamos ter também a pedra britada, né? Como já falei, é um produto de diminuição artificial da rocha, geralmente com uso de britadores, resultando de uma série de tamanhos de grãos que vai variar de 4,8 a 64 milímetros, né? É dividido em 5 tipos, como eu falei aqui: pedrisco, brita 1, 2, 3, 4, né? E nós também temos o pó de pedra. O pó de pedra ele é considerado um agregado, na verdade, miúdo, né? Porque ele é mais fino que o pedrisco e a sua graduação vai variar de 0,5 milímetros a 4,8 milímetros. Ele tem maior porcentagem de finos que as areias padronizadas, chegando a 28% do material abaixo da peneira 0,075 milímetros, contra os 15% da areia do concreto. A gente também tem areia de brita, do lado direito aqui, que tem essa moeda de R$1. A areia de brita ela é obtida dos finos resultantes da produção de brita, dos quais se retira uma fração menor, né, inferior a 0,15 milímetros, muito pequeno, quase que microscópico. Sua graduação vai variar entre 0,15 e 4,8 milímetros, né? Nós vamos ter também o filler. O filler ele é um agregado muito pequeno, da ordem de 0,005 a 0,075 milímetros, com grãos do tamanho do grão de cimento. Ele é obtido pela decantação nos tanques de instalações da lavagem das britas, né, quando você vai lavar as britas. Ele é utilizado em mastiques betuminosos, concreto asfálticos e espessamentos de betumes fluidos. Tá? E nós também temos o cascalho, que de acordo com Bauer 2008 é um sedimento fluvial de rocha ígnea formado de grãos de diâmetro em geral superior a 5 milímetros, chegando até 10 centímetros. Os grãos são de forma arredondada devido ao atrito causado pelo movimento das águas. Ele também é conhecido como pedregulho ou seixo rolado, né, que são aquelas pedrinhas de lago, e apresenta grande resistência ao desgaste, por ter já sido exposto a condições adversas, né? Os concretos que têm cascalho como agregado, substituindo a brita, eles apresentam, em iguais condições, melhor trabalhabilidade, né? Ou seja, quando você vai virar a massa do concreto, ele é mais fluido, é mais fácil de trabalhar, de você conseguir fazer a massa do concreto. Então aqui nós temos dois exemplos de cascalho, aqui um tom mais marrom e aqui um tom mais cinza. E outra coisa importante também é o que?
são os tamanhos dos grãos, né? Na verdade, existem duas tabelas. A tabela pela norma, que é pela NBR 7225. Então, pela norma, nós vamos ter 4 tipos de rochas, né? De tamanhos 1, 2, 3 e 4. A número 1 variando de 4,8 até 12,5, a 2 de 12,5 até 25, a 3 de 25 a 50 e a 4 de 50 a 76. Lembrando que essas medidas são em milímetros. Só que comercialmente nós temos também outra classificação. Essa classificação foi feita pelo Bauer, né? Pelo Falcon Bauer, em 2008, e ele tem esse seguinte critério: a gente vai ter a pedra brita 0, que é o pedrisco, até o 5. Esse 5 seria o rachão, né? Ou a bica corrida. Repara que o grau de intervalo aqui é diferente da norma, né? Então, por exemplo, a brita 1, né? Que seria a menor brita, aqui ela vai de 4,8 a 12,5. Já comercialmente ela vai de 9,5 a 19, tá? Então aqui o espaçamento é maior. E aqui agora eu vou explicar como é feita a fabricação da rocha, né? A rocha, como funciona? A pedra britada ela é obtida em uma unidade industrial, geralmente a pedreira, né, a jazida, onde ocorre a desintegração, né, o desmonte de rocha por explosão controlada, e aí essa explosão vai dar origem à brita, no caso o granito. Após a detonação da rocha matriz, né, grandes pedaços são transportados nos trituradores, num equipamento chamado britador. Esses pedaços, na verdade, são cubos de pelo menos 1 metro de rocha, né? E esses cubos serão passados nos trituradores para ir quebrando as britas, a rocha, transformando em britas. Por fim, a brita é passada em peneiras, onde vai ser classificada de acordo com a sua granulometria, ou seja, a brita 0, 1, 2, 3 e 4. Então aqui a gente vai ter o desmonte de rocha através da perfuração executada por perfuratriz pneumática ou por explosivos, né, detonação. Depois da detonação, a gente vai ter os blocos. No exemplo aqui a gente tem uma jazida de basalto, temos blocos de no mínimo arestas de 1 metro. Aí após a quebra, esses blocos vão ser transportados por tratores ou caminhões, né, chamado caminhões fora de estrada. São caminhões muito grandes. E esses caminhões vão colocar os blocos de pedra na esteira rolante. E essa esteira vai jogar esse bloco na britagem primária, certo? Então aqui nós temos um exemplo do britador primário, a rocha aqui entrando e aqui a rocha saindo, né? Essas pedras de tamanho irregular são chamadas de bica corrida, certo? Então aqui, ó, nós vamos ter a peneira primária, é uma grade. Essa grade de metal vai separar a bica corrida do restolho, que na verdade o restolho é o material, como vamos dizer assim, como se fosse o lixo, a porcaria da pedra que não dá para usar, que muitas vezes tem material orgânico, né, que não serve para construção. Então ele é passado numa peneira para tirar. Então aqui nós temos um esquema de como funciona o processo de britagem. Então aqui em cima nós temos o desmonte de rocha. Esse bloco de rocha vai passar no britador primário. Passou no britador primário, nós vamos ter a bica corrida. Aqui na verdade está errado, o certo é a bica corrida primária. Dessa bica corrida, nós vamos ter o que? Nós vamos passar ela na grelha. Peneirando ela, vai sair o restolho, que é o material orgânico, a sujeira. E aí nós vamos ter o rachão. Dependendo do tipo de obra que eu for fazer, só a britagem primária é suficiente. Se eu quiser só rachão, eu já vou ter o material necessário. Se eu quiser ter as graduações, né, das pedras, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que britar mais 2 vezes. Então eu vou ter que britar no secundário e depois britar no terciário, né? Sempre quando a pedra sai do britador, ela se chama de bica corrida. Então nós vamos ter a bica corrida primária, a secundária e a terciária. Chegou na britagem terciária, o que vai ter? Nós vamos ter as peneiras de classificação, que pela granulometria da tabela, né? Por essa tabela aqui. Pela tabela nós vamos classificar as pedras pelos tamanhos dos grãos.
Então nós podemos ter o pó de pedra, o pedrisco, a pedra 1, 2, 3 e 4. A brita zero ela é muito usada na fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-moldadas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos, chapiscos e acabamentos em gerais. A brita 1 ela é usada na construção civil, é apropriada para a fabricação de concreto para qualquer tipo de edificação, como coluna, laje e vigas, tanto residencial como de infraestrutura. A brita 2 ela é voltada para a fabricação de concreto que exige mais resistência mecânica. Ela é usada para a fabricação de concreto bruto, em fundação e piso de maior espessura. A brita 3 ela é conhecida como pedra de lastro, pois é usada em aterramentos e nivelamentos de áreas ferroviárias e pavimentos rodoviários também. Agora, vamos para os agregados miúdos, certo? Os agregados miúdos, eles... peraí, voltando, né? Nós também podemos usar o quê? Nós também temos algumas principais aplicações de britagem, complementando aqui as aplicações. Entende? Então, por exemplo, no concreto de cimento, a gente usa mais o pedrisco, a pedra 1 e a pedra 2. Também se usa o pó de pedra. Em concretos ciclópicos, né, que tem as pedras maiores, que geralmente são usados em fundações, a gente vai ter a pedra 4 e o rachão. No concreto asfáltico, a gente vai ter uma mistura dos diversos agregados comerciais. A gente pode ter filler, areia, brita 1, 2, 3. Nas argamassas de enchimento, né, nós vamos usar areia de brita ou pó de pedra. Né? Em correções de solo, a gente vai usar proporções de pó de pedra para diminuir a plasticidade do solo. Em aterro, a gente usa os restolhos, que é a sujeira, né, do bloco britado. Nos pavimentos rodoviários, o pavimento tem várias camadas, né? Então, no subleito, a gente vai usar a bica corrida e o pó de pedra. Na base, a gente vai usar a pedra britada de graduação maior que 6 milímetros. O ideal é mais ou menos 25 milímetros, dá quase 3 centímetros. Essa pedra britada na base, ela tem que ser originada de rocha sã. E como material de enchimento, a mistura da areia tem que ser grossa e fina. Para o concreto betuminoso, dá para usar várias faixas granulométricas de brita, dependendo da camada, né? Ou seja, camada de rolamento. E o filler também para engordar os revestimentos betuminosos. Isso vai evitar que o revestimento amoleça em dias de muito calor, por causa da dilatação térmica. E também em estradas de ferro, a gente usa a brita de graduação fechada, com grãos de formas regulares, variando de 12 milímetros a 50 milímetros. Tá? Agora nos agregados miúdos. Um agregado miúdo é o quê? É todo agregado com grão menor que 4,8 milímetros. Né? Então, a areia ela é definida como um material granular, miúdo, de origem natural, ou seja, ela não precisa de um beneficiamento, um tratamento industrial, né, como a brita. Ela é fragmentada naturalmente devido aos agentes da natureza, né, encontrados sob a forma de agregados. Quando a areia é proveniente de fontes naturais, a extração do material, na maioria dos casos, é feita por draga ou por processo de escavação e bombeamento. Independente da forma, o material passa por processo de lavagem e classificação, né, que é chamado de granulometria, antes de ser vendido, antes de ser comercializado. E quais são as origens da areia? Ela pode ser vinda de rio, depósitos sedimentares que se formam nos leitos, cava, depósitos aluvionais em fundos de vala por capas de solo, escória de alto forno, granulada, esfriada bruscamente com jato de água, e em praias ou dunas. Só que as areias das praias brasileiras têm uma característica que, no geral, elas não servem para o preparo de concreto por causa que elas são muito finas, né? E ela tem o teor de cloreto de sódio muito alto. Isso pode prejudicar na dosagem do concreto. Tá? Para eu definir a granulometria de um agregado miúdo, ou seja, a escala de grãos, desde o menor até o maior, vai ser feito pela NBR 5734, que na verdade são várias peneiras, que são chamadas de peneiras de malhas quadradas para análise granulométrica de solo. Essas peneiras são denominadas por dimensões nominais
E essas dimensões vão começar desde o 76 e aí vai caindo pela metade. Então 76, 38, 19, 9,5, 4,8, 2,4, 1,2, 0,6, 0,3 e 0,15 milímetros, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um aparelho. Na verdade, você vai colocar as pedras, o agregado, na primeira peneira, que tem 3 polegadas, né? Aqui. E aí você vai vibrar, vai ligar esse aparelho, ele vai vibrar, e na medida que ele vibra, os grãos vão caindo, né? E aí depois você vai separando cada peneira e vai pesando para saber quanto que tem a massa, né, de cada peneira. Fazendo esse peneiramento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a classificação da areia. E ela pode ser dividida em 3 tipos. Pode ser areia fina, que vai variar de 0,075 a 0,42 milímetros. Areia média, de 0,42 a 1,2 milímetros. E areia grossa, de 1,2 a 2,4 milímetros. O Bauer aqui, ele fala o quê? Deixa eu diminuir um pouco aqui para... Pera aí. O Bauer também fez uma tabela comercial. Então, aqui a gente vai ter o que? Areia fina, 0,15 a 0,6. Média, 0,6 a 2,4. E grossa, 2,4 a 4,8. Novamente, que nem a tabela de brita, a tabela comercial tem uma folga maior, né? Então, a areia fina, ela é usada na construção civil, principalmente para fazer argamassa de reboco interno e externo, tanto teto como piso e concreto usinado. A areia média ela é usada na maior parte das vezes em confecções de estruturas pré-moldadas, assentamento de piso e tijolo, concreto, argamassa de assentamento e revestimento. Essa daí é a mais usada, né, em construções de pequeno porte. E nós temos a areia grossa, que ela é usada na construção que se destaca para reboco rústico, argamassa de assentamento, concreto, chapisco e também na construção de quadras poliesportivas, tipo futebol e vôlei. E por último nós temos essa areia seca beneficiada industrialmente, que é usada para a fabricação de vidros especiais, produtos químicos, produtos de moldes de fundição, argamassa colante, argamassa especial e concretos especiais usinados. Então aqui nós temos exemplo, né, principalmente usado para vidro, né? E as aplicações. A areia ela é usada na confecção de argamassa e concreto. Ela também pode ser usada em concreto betuminoso nos pavimentos rodoviários, nas camadas. Base de paralelepípedos, confecção de filtros para tratamento de água e esgoto, né, nas estações de tratamento de esgoto. Nós temos primeiro o gradeamento de ferro, que vai separar tudo aquilo que não é esgoto, né, porque muitas vezes o brasileiro costuma jogar coisas muito grandes no esgoto, como sofá, né, madeira, pedaço de plástico. Então esse barramento da grade vai primeiro separar isso. E depois desse barramento de ferro, que é a grade de ferro, nós temos uma caixa de areia que vai ajudar na filtragem do esgoto. A areia ela contribui para o aumento da resistência do desgaste ao cimento. Ele melhora a trabalhabilidade da argamassa e aumenta a resistência do concreto ao fogo. E nós temos também os agregados industrializados, os artificiais. Eles são classificados como leves, que são a argila aqui, a escória em branco, escória de alto forno e a vermiculita aqui. Ou pesados, como a hematita e a barita. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Então a argila, ela é um material muito fino, constituído de grãos. O principal uso ela é usada como agregado leve para concreto, seja para enchimento ou concreto estrutural de pré-moldados. Ela vai ter uma resistência de até 30 MPa e também é muito usada para fins ornamentais. Geralmente o pessoal coloca em cobertura, né, ou ao lado de plantas. O concreto de argila expandida ele vai ter uma baixa densidade
e apresenta baixa condutividade térmica, né? E os blocos e painéis pré-moldados de argila expandida são usados também como isolantes térmicos e acústicos, tá? Outro usado também é a escória de alto forno. A escória de alto forno é um material resultante do ferro gusa, constituído basicamente de oxigênio de ferro, silício e alumínio. A escória simplesmente resfriada no ar ao sair do alto forno, uma vez britada, pode produzir um agregado graúdo. Normalmente, após receber um jato de vapor, a escória é resfriada com jato de água, produzindo então a escória expandida, de que resulta um agregado do tamanho de 12 a 32 milímetros, mais ou menos. Quando ela é rapidamente esfriada em água fria, ela resulta em uma escória granulada, que permite ter um agregado miúdo, que vai ter uma graduação de 0 a 4,8 milímetros, mais ou menos. A escória granulada é usada na fabricação do cimento Portland de alto forno, tipo CP32, CP25, vai depender do FCK. Você vai usar a escória expandida como agregado graúdo e miúdo no preparo de concreto leve em peças isolantes e acústicas, e também em concreto estrutural, que vai ter uma resistência de 8 a 20 MPa. A vermiculita é um dos muitos minérios da argila e ela tem o mesmo uso da argila expandida. Nós temos a hematita, que ela é britada e constitui os agregados miúdos e graúdos, os dois, e ela é usada para concreto de alta densidade, concreto pesado, destinado à absorção de radiação em usina nuclear. E a barita, ela também é de alta densidade, também usada em concretos densos. São similares. E como exercício proposto, eu vou deixar o seguinte: eu vou pedir para você que está vendo esse vídeo, né, como forma de enriquecimento conceitual, eu vou pedir para você fazer uma pesquisa em 3 estabelecimentos comerciais de material de construção, a fim de você levantar informação a respeito do agregado miúdo ou graúdo. Ou seja, você vai escolher uma loja de material de construção, pode ser de Ciclo, Leroy Merlin, ou entrar no site mesmo, e você vai fazer o seguinte: você vai escolher um tipo de agregado, ou graúdo ou miúdo. Aí você vai fazer o que? Escolher o agregado, você vai ter que perguntar o tamanho do agregado, se é agregado, se é areia fina, areia média, areia grossa, se é brita 1, 2, 4, rachão. Depois você vai perguntar a origem dele, ou seja, de onde ele vem, se é jazida, é pedreira, cava, é rio, e de onde ele foi extraído, qual cidade. A forma de comercialização dele, ou seja, se ele é vendido em metro cúbico ou em saco, em massa, em quilo. O valor de venda, quanto ele custa. E você poderia perguntar também para o vendedor qual é as aplicações desse material que você está supostamente querendo comprar, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí e um abraço.